Abra sua Bíblia na Epístola de Hebreus, capítulo 5. Hebreus é depois de Filemão e antes de Tiago. Hebreus, capítulo 5, chapter 5. Convido o excelentíssimo Felipe para tocar aqui. E o Mateus para arrumar um copo com água para ele. Equipe, né? Que é uma equipe. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou ainda, fala Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus, né? O pessoal está afiado aí, né? Vamos orar, pedir ao Senhor para abrir o nosso entendimento em relação à palavra dele. Nós estaremos lendo o versículo 12 a 14. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de reunirmos aqui em Teu nome. E queremos a cada dia mais crescermos em fé, em graça, em sabedoria. Queremos, ó Pai, amadurecer a nossa vida no Senhor. Queremos entender os Teus propósitos. Queremos ter a consciência de quem somos e por que estamos aqui. E qual é o nosso papel em relação ao próximo. E eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento esta noite e nos traga clareza naquilo que o Senhor quer nos falar, em nome de Jesus Cristo. Amém? As crianças são assim mesmo, tá? Pode deixar. Benção, minha sobrinha ainda. Versículo 12. A palavra de Deus diz assim: pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? A versão aqui está um pouco diferente, mas o assunto praticamente é o mesmo, muda algumas colocações, algumas palavras. Eu acredito que algumas versões aqui também dos irmãos estão diferentes. Mas a questão é que o autor de Hebreus, ele começa a falar que muitas das pessoas, eles deveriam tem que ser ensinados novamente, porque eles estão agindo como criança, e eles não começaram a despertar ou amadurecer a sua fé em Cristo. Nós sabemos que o mundo aí fora, ele coloca as pessoas, as faixas etárias, as pessoas da seguinte maneira: quem tem sucesso com 2 anos de idade é aquela pessoa que já começou a andar, a criancinha, né? Então, para você ter sucesso aos 2 anos, você anda. Para você ter sucesso aos 4 anos, você tem que parar de fazer xixi na cama. Para você ter sucesso aos 12, você tem que fazer amigos. A fase dos aborrecentes, né? Aos 18 anos, o sucesso é você tirar a carteira de motorista. Na verdade, é comprar a carteira, né? Porque pelo preço. Dos 20 aos 60, o sucesso é você ter dinheiro. E é uma frenesia de pessoas correndo atrás. Aí, quando chega aos 70, começa a voltar de novo. O sucesso aos 70 é você conquistar a carteira de motorista. Aos 80, é não conseguir fazer mais xixi na cama.
E aos 100 anos, é você conseguir andar. O mundo fala que a fase de vida é assim. Mas a palavra de Deus, ela fala o seguinte, que existe uma questão que é muito difundida, é muito bem explicada, é muito bem divulgada na palavra de Deus, que é a questão da maturidade cristã. A maturidade cristã, ela começa a desenvolver a partir do momento que nós fazemos uma aliança com Jesus Cristo. Jesus como nosso Senhor e Salvador. A partir daquele momento começa a contar um amadurecimento espiritual na vida da pessoa. E não é de estranhar que muitas pessoas começam a julgar a maturidade das pessoas pelo tempo que elas estão na igreja. E na verdade essa lógica não funciona. Muitas pessoas podem estar há muito tempo aqui e ainda continuam sendo crianças na fé. Mas há pessoas que por pouco tempo eles já começam a ter um discernimento espiritual e começam a amadurecer em Cristo Jesus. Paulo, ele fala que a maturidade cristã, ele é um processo. E quando ele diz isto, ele fala o seguinte, que é um crescimento contínuo. Ele fala, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para quem eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Então Paulo, ele fala que a maturidade cristã é um processo, e esse processo ele não pode ser interrompido. E muitas vezes o interrompimento desse processo é quando nós começamos a olhar para trás e querer voltar e fazer as mesmas coisas que tínhamos abandonado. Ele fala, nós devemos seguir adiante. Nós devemos focar no alvo da nossa soberana vocação. Aquilo pelo qual cada um de nós fomos chamados. E à medida que nós tornamos conscientes das nossas necessidades, nós começamos a avançar e a entender que cada momento da nossa vida existe um nível de consciência que nós aprendemos e que nós começamos a ver que nós já não somos nós mesmos, mas já fomos transformados de glória em glória. As pessoas falam assim, pastor, eu li um versículo o ano passado e esse versículo falou muito comigo, mas quando eu começo a ler novamente esse versículo, é como se Deus estivesse ensinando algo novo para mim. Mas na verdade você parece ser uma pessoa nova naquele momento, porque durante o ano Deus vem trabalhando na sua vida para que você seja uma pessoa mais parecida com Cristo. Amém? Fala para a pessoa do seu lado, Deus quer que você pareça a cada dia mais com Jesus Cristo. Amém? Fala, você vai ficar bonito demais. Fala para ela aí, você vai ficar bonito demais, porque Jesus é lindo. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero falar com vocês 7 fases que nós temos ou passamos na nossa maturidade cristã. A primeira fase, ela relaciona-se a nosso início na fé. Vamos dizer que seja um novo convertido. Mas por incrível que pareça, amados, muitas pessoas ficam muito tempo nessa fase. E é a fase do ambiente, onde você começa a ter os seus limites, você começa a ter as suas oportunidades. É onde estamos inseridos, é onde eu tenho as minhas primeiras informações, não apenas físicas, mas sociais, emocionais e espirituais do ambiente. A maioria das pessoas, não todas, elas vão procurar um lugar para congregar se o ambiente oferece para ela um conforto. A maioria das pessoas, elas estão procurando lugares para que elas sintam-se confortáveis, porque a vida delas é como se fosse um termômetro. A temperatura externa influencia no seu ser interno. Então é como se tudo que está fora causa uma influência tão forte na minha vida que é capaz de mudar o meu proceder diante de Deus. Você já ouviu falar de pessoas que
dançam conforme a música. Chegou no carnaval, todo mundo, né? Passou o carnaval, santo. Na igreja engessa, santo. Pastor, tá até que saudade do Aribariba, né, pastor? Tá muito legal. Mas o pessoal fica na hora de se soltar, não, né? Então o ambiente muitas vezes influencia essas pessoas. E a pergunta que esse tipo de pessoa que vive nessa fase faz é onde e quando. Onde é essa igreja? Quanto tempo demora o culto? Não é assim? Como é o ambiente da célula? Eu não gosto de célula, porque eu não sei como que é o ambiente lá. Será que o ambiente é ameaçador? Será que o ambiente é acolhedor? Pessoas que vivem nessa fase, elas precisam que o ambiente colabore para a sua vida. Por isso que muitos abandonam o casamento, porque o ambiente na sua casa não está legal. Por isso que muitos não conseguem firmar no emprego, porque o ambiente do emprego, chega um momento, ele não consegue romper ali, ele retorna e abandona tudo que já tinha construído. E Deus fala para você essa noite, está na hora de você sair e conhecer um ambiente diferente. Um ambiente que o seu coração está preparado para o Rei dos Reis. E através desta mudança, você vai ver coisas acontecer tremendamente. A palavra de Deus lá em João capítulo 1, versículo 46 diz que Natanael, ele pergunta para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe fala: vem ver. Estava julgando o profeta por onde ele morava. Talvez você possa ser julgado por onde você mora, pelo ambiente da sua casa. Talvez você tenha até vergonha de chamar as pessoas para visitar o seu lar, que talvez ele seja simples. Mas uma coisa é, o ambiente mais propício para o agir de Deus é o nosso coração. E quando Deus age no coração, não importa mais as mudanças exteriores, porque você está com o coração em Deus. Amém? A segunda fase da maturidade é o comportamento. É a ação e a reação. É como se tudo que vem do externo, você começa a observar. Você fala: como que eu vou agir a partir daqui? É quando uma pessoa começa a formular aquela pergunta: o que eu vou receber com isso? O que isso vai favorecer para a minha vida? Muitas pessoas chegam e fazem essa pergunta para si mesmo: o que essa igreja evangélica menonita pode oferecer para mim? O que a célula vai me beneficiar? E eu pergunto para você: qual que é a sua reação quando alguém chega e cumprimenta você? Qual que é a sua reação quando alguém chega para você e fala: eu amo você, eu quero estar com você? E também qual que é a sua reação quando você não tem ninguém para falar, seja nesse ambiente ou seja em outro ambiente, para falar para você: eu estou com você? Qual que é a sua reação? Pessoas que vivem nesta fase do comportamento, ela sempre espera algo para tomar uma atitude. Ela não tem uma iniciativa, ela não tem uma disposição de procurar ou de buscar algo melhor para a sua vida. Ela espera que tudo venha ao encontro dela. Ela espera que tudo esteja com ela. Jesus diz lá em João capítulo 6, versículo 26: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão, e vós saciastes. Jesus fez uma multiplicação de pão, o povo ficou fome e ficou atrás dele. E Jesus, quando ele começou a ensinar as coisas de Deus, o pessoal começou a sair dele. E ele fala: vocês estão atrás de mim só porque eu dei pão para vocês. Não porque vocês viram sinais, não porque vocês viram algo de Deus, mas é porque vocês estão buscando sempre algo. Sempre algo para mim. Eu só vou ofertar se me garantir que Deus vai me abençoar ao dobro.
É a fase do comportamento. E Deus fala para você: está na hora de crescer, está na hora de agir, está na hora de você descobrir o que Deus tem de melhor para você. Não espere, creia e haja. Essa é a vontade de Deus. A terceira fase é a da capacidade e habilidades. É o tipo de pessoa que ela busca uma direção estratégica. Essa pessoa, o que norteia a vida dela é a habilidade que ela tem. O que eu sei fazer, o que eu tenho, determina para onde eu vou seguir. E muitas pessoas chegam: pastor, eu quero fazer algo na igreja. Tudo bem, meu querido? Aqui nós temos uma visão de ser uma comunidade cristã, que adora, que ama, discipula e proclama fidelidade às Escrituras. Não, muito bonita a sua visão, pastor, mas o meu negócio é o seguinte: eu sei fazer isso aqui e é só isso que eu quero fazer. Se for outra coisa, não serve. Para mim não serve pregar o evangelho para ninguém. Para mim não serve fazer discípulo para ninguém. Para mim não serve adorar a Deus, porque eu não sei cantar bem. O que serve para mim é aquilo que eu sei fazer. E muitas vezes, amados, essa fase, ela pode estar misturada com as duas primeiras fases. Porque você sempre vai valorizar os outros pelo que as pessoas sabem fazer. E para você, o seu valor é quando você é útil em algum lugar. Quando uma pessoa está nessa fase, ela só consegue firmar, ela só consegue estar numa célula, ela só consegue estar numa igreja, ela só consegue estar no ministério, se ela achar que ela é útil naquilo que ela sabe fazer. Porque se tirar aquilo dela, ela vai buscar outro lugar para que ela seja entregada. E Deus, Ele olha para os seus filhos e Ele não valoriza os seus filhos pelo aquilo que nós sabemos fazer, mas pelo aquilo que somos nele. Você não é o que você faz. Apesar de que isso aí é ensinado em todo o ramo de empresa, instituições. O seu valor é aquilo que você produz. Mas no reino de Deus, o seu valor é por você ser uma pessoa em Deus. Amém? Glória a Deus. Um jovem chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E quando Jesus fala assim: você observa os mandamentos? Ele sim. Então te falta uma coisa só: desapega daquilo que você tem. Desapega daquilo que você acha que é o centro da sua vida, que é a sua capacidade, ou a sua habilidade, ou o que você possui. Dê aos pobres e siga-me. Aquele jovem ficou triste e ele não passou de fase. Ele continuou na fase da capacidade e não quis seguir Jesus. Mas nós temos outras fases. A quarta fase é da crenças e valores. É onde você se dá a permissão de agir. É onde você se motiva para agir. Ela está associada naquilo que nós acreditamos, na nossa verdade individual. O que é possível, o que é impossível. O que é necessário, o que é desnecessário. O que é motivador, o que é paralisante. O valor, as crenças, os critérios, verdades, princípios, que vão permitir a pessoa que está nessa fase, ela alcançar algo na sua vida. E ela gosta de fazer a pergunta: por quê? Gosta de uma explicação. Por que somos o que somos? Em que você acredita? Nessa fase as pessoas têm experiências tremendas na fé em Cristo. Conseguem ter coisas extraordinárias acontecendo na vida dela, porque ela acredita e as coisas vão acontecer. Mas nessa fase também há um lado negativo, que as pessoas dão lugar a uma incredulidade, uma maneira de crer de forma diferente, negativa, diferente da vontade de Deus, e elas acabam se paralisando, não acreditam mais. Existe uma crença que te impede de você ir além, mas existe uma maneira de crer que é pela fé em Cristo Jesus, que te faz ver o impossível de Deus. E Deus quer isso para as nossas vidas, porque sem fé é impossível
agradar a Deus. Observando a vida dos discípulos de Jesus, o famoso irmão Tomé, Jesus diz para ele assim, em João no capítulo 20, versículo 27, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tenho para mim que é aqui que surgiu a palavra crente no meu evangelho, né? Seja crente, Tomé. Comece a acreditar, porque você vai além, porque você vai conseguir ir além, porque o Senhor está contigo. Amém? Essas 4 fases aqui, ela relaciona a nossa vida pelaquilo que nós queremos ter, pelaquilo que sempre estamos buscando em ter. Mas a partir da próxima fase, da nossa maturidade cristã, ela relaciona naquilo que somos, o nosso ser em Deus. E a próxima fase, a 5ª fase, é a fase da identidade. É quando eu sei que eu tenho uma missão de vida. Esse estágio é o senso do eu, da autoestima, onde que eu começo a identificar quem é o responsável pelas minhas coisas. Porque hoje em dia é muito fácil você começar a conversar com as pessoas, e as pessoas têm desculpa para tudo, têm culpado para tudo, mas elas não conseguem assumir que elas também têm a parte da responsabilidade delas. Elas não conseguem ver que elas são responsáveis pelos acertos e os desacertos da sua vida. Porque na maioria das vezes, quem toma a decisão final são as próprias pessoas. Mesmo sabendo, escute isso, mesmo sabendo que a decisão que vão tomar não é correta. Eu posso saber que brigar, que xingar o meu pai, xingar a minha mãe é errado, mas eu posso estar num momento que eu sou capaz de fazer isso. Eu posso saber que negligenciar um socorro não é aquilo que Deus espera de mim, mas eu posso ver alguém precisando de socorro e virar as costas para essa pessoa. Então, nessa fase de identidade, a pergunta que nós sempre fazemos: quem? Que está relacionada à pessoa. Quem sou? Quem é você? Qual que é o seu papel no contexto familiar? Qual que é o seu papel no seu contexto profissional? Qual que é o seu papel no meio da igreja, na vida da igreja? Quem é você no meio dos irmãos que reúnem na sua célula? Você sabe quem você é? O interessante é que Jesus fala lá em João, no capítulo 1, versículo 12, que aqueles que creram no nome dele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, há uma mudança de identidade. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel, de Saulo para Paulo, de Cefas, Simão para Pedro. Tu és Pedro. E ele está dizendo: eu mudo a sua vida. Você já não é a mesma pessoa. Em você é uma nova identidade. Você hoje é um filho de Deus. E hoje, pelo que parece, é falar para a pessoa: você é filho de Deus, todo mundo quer ser. Mas comportar como tal, poucos comportam. Quem é filho de Deus aqui? Amém? Mas realmente eu sou um filho de Deus? Essa é a pergunta que eu começo a fazer para mim mesmo. Quem eu sou em Deus? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro disse, Jesus falou assim: quem diz eis que é o Filho do Homem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta revelação eu vou edificar a minha igreja. Serão pessoas com identidade diferente. Serão pessoas que serão meu povo escolhido, propriedade minha, que tem uma identidade diferente. Você pode ter até a mesma aparência antes de ter um novo nascimento em Cristo, mas quando você teve essa aliança com Jesus, a sua identidade mudou. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Fala para a pessoa do seu lado: você é uma nova pessoa.
uma nova pessoa em Cristo. Fala, eu amo você, novinho ou novinha. Amém? Glória a Deus. Somos em Deus. A sexta fase é a filiação à aglutinação. É onde eu estou inserido no grupo. Tem pessoas que têm medo da solidão, mas tem pessoas que têm medo de pessoas. Tem pessoas que têm medo de abrir a sua vida, de relacionar com os outros. E muitos não conseguem chegar nessa fase. Quando começa a entrar na fase, ele vê uma diferença que o outro tem, e ele recua com medo. Trata-se de com quem compartilhamos nossos sucessos, sonhos e intimidade. Com quem você compartilha as suas vitórias? Com quem você consegue falar sobre você? Porque é muito natural você ver pessoas conversando só da vida dos outros, mas delas próprias é muito raro. Quando chega no momento de você falar de você, tem muitas pessoas que conseguem travar e não conseguem ir adiante. Mas da vida do Zequinha, mas da vida da Mariazinha, todo mundo sabe de cor. Não precisa nem puxar assunto. Mas e de você? Você já chegou na sua célula e falou, amados, eu tenho um sonho. Eu tenho um projeto e esse projeto não é só meu. Eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho uma necessidade, eu preciso de ajuda. Você já conseguiu chegar na sua casa, esposo, esposa, filho, e falar, pai, eu preciso de ajuda. Pai, eu não consigo sozinho. Pai, eu tenho um sonho. Eu não quero ser médico como o senhor quer que eu seja. Eu quero ser astronauta. Quero voar mais alto. Amém? Se seu filho chegar e falar isso para você, o que você fala? Tira isso da cabeça, meu filho. Ou você acredita no seu sonho? Existe um filme do Will Smith, não sei se é Em Busca da Felicidade, A Procura, né? Procura da Felicidade. O filho dele começa a jogar basquete e parece que ele fala para o filho dele, não, para com isso, você não vai conseguir ser um jogador. Aí ele mesmo fala para o filho, nunca ninguém venha interferir no seu sonho, nem eu. Acredite. Não aceite ninguém falar para você que você não é capaz de realizar ou fazer algo na sua vida. A primeira pessoa que deve crer é você. Mas também não sai contando para todo mundo, porque tem gente que tem inveja branca e vai te pinchar uma maldição benigna, né? E você vai ficar com medo e não vai conseguir mais. Acredite, mas também abra o seu coração com as pessoas. Qual que é a diferença que nós fazemos no meio das pessoas? Qual é a diferença que eu faço com os meus amigos, com os meus discípulos? Essa fase, ela valoriza relacionamento. E Jesus diz, João capítulo 13, versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Você agora vai começar a abrir o seu coração para Deus visitar você e para que você seja um instrumento de Deus para abençoar pessoas. Amém? Quem está dormindo, diga amém. Obrigado, nós combinamos. Sétimo. O sétimo é bem interessante. Eu acredito que muitas pessoas, eles conseguem caminhar muito na sua vida,
Muitas pessoas conseguem acumular muitas coisas na sua vida, tanto conhecimento, como bens, como experiência para ele, mas não consegue compartilhar isso com os outros. A sétima fase é chamada de legado. É quando você tem sua visão e seu propósito. Trata-se do seu desenvolvimento espiritual, de como você vê o mundo como um todo, a sua visão como ela é ampliada, o seu propósito na construção de um legado, que este legado é capaz de transcender a sua vida. É o propósito que realizamos para abençoar as outras pessoas e não somente nós mesmos. E a pergunta que nós começamos a refletir é: quem mais? Quem mais pode ser beneficiado por isso? Quem mais será abençoado pelaquilo que faço? O que eu vou deixar quando eu partir, seja em vida, seja em morte? Como seremos lembrados quando eu mudar de endereço, quando eu não mais participar desse grupo? O que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar para os meus discípulos? Irmãos, aí eu pergunto: que adianta saber tanto, estudar tanto na vida? Não que eu sou contra o estudo, mas que adianta você ter tanto, e todos que estão à sua volta não são abençoados por aquilo? Billy Graham disse: Jesus não deixou aos seus discípulos herança material. A sua túnica, ela foi repartida entre os romanos. A sua mãe, ele deixou o cuidado de João. O seu corpo foi entregue a José de Arimateia. E o seu espírito retornou ao Pai. Mas ele deixou aos seus seguidores algo muito mais valioso do que o ouro e mais duradouro do que a vasta riqueza do mundo, do que os castelos de mármore. Deixou-lhes a paz. E ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dar como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Quantas pessoas passaram pelo mundo e deixaram um legado para nós? Eu lembro de alguns: Martin Luther King, Mandela, Madre Teresa de Calcutá, vários cientistas, teólogos, filósofos, professores, educadores, pais, mães, tios, irmãos. Quantos pregadores têm deixado um legado para abençoar as nossas vidas? E sabe de uma coisa? Até para os jovens que ficam com o celular ligado no culto, o Steve Jobs deixou também legado para vocês, né? O Mac, alguma coisa. Eu pergunto: será que essas pessoas são melhores do que nós? Não. Apenas elas deixaram que a maturidade fluísse naturalmente na sua vida. Apenas elas não pararam no tempo e não ficaram reclamando de coisas que aconteceram no passado, mas elas começaram a seguir adiante. Elas começaram a falar assim: eu preciso fazer algo, porque eu estou nesse mundo, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito de vida. E não é somente sofrer, não é somente mendigar, buscar migalhas, não é somente contemplar a alegria do outro e eu ficar sofrendo a minha tristeza. Existe algo muito mais para mim, e Deus planejou isso para mim também. Efésios 4, versículo 13. O alvo de Cristo é que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando começa isso a ser gerado em nós, começamos a parecer mais com Jesus. E naturalmente, amados, todas essas fases nós passamos delas e chegamos a momentos onde que podemos deixar algo que vai contribuir para a vida de outras pessoas.
Você foi escolhido por Deus. Você é chamado por Deus. E você é capacitado por Deus. Você é uma pessoa que Deus investiu tanto. E Ele não precisa fazer mais nada para acrescentar algo na sua vida. Basta você crer e falar: Senhor, eu acredito naquilo que o Senhor fez por mim. E eu acredito que eu sou capaz de ir além. Eu acredito que eu sou capaz de superar toda a influência do ambiente. Eu sou capaz, Senhor, de não só reagir, mas também de agir em direção daquilo que eu acredito. Senhor, eu sou capaz de valorizar, Pai, relacionamentos. Eu sou uma pessoa escolhida pelo Senhor. Eu quero amar pessoas. Eu quero mostrar para pessoas quem sou. A bondade que há no meu coração, o amor que há no meu coração. Aquilo que eu tenho para compartilhar não é só para me favorecer, mas é para favorecer todos aqueles que estão aqui. E se eu não atingir alguém nessa geração, eu vou deixar para a próxima que segue. Porque eu sou de Deus. Fala para você mesmo: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu acredito no que Deus tem para mim, que é muito maior do que eu já tenho sonhado. Eu sou de Deus. E eu vou deixar coisas de Deus para aqueles que me seguem. Em nome de Jesus. Amados, nós estamos no momento da ceia. E Jesus, ele nos deixou um legado de paz. Você pode ter um ambiente turbuloso. Você pode ver pessoas tentando contra você. Você pode ter recurso ou não ter recurso. Você pode ter pessoas com você, ou talvez você tenha que correr atrás das pessoas. Mas uma coisa é certa: nós temos a paz de Cristo no nosso coração. E nada pode tirar isso. Foi Jesus que deu. Fala para o seu irmão: foi Jesus que deu para você. Ele quer que você viva em paz. E Ele quer que você transmita paz para as pessoas. Então fala para ele: a paz do Senhor, meu irmão. Aperta a mão dele aí. Fala: a paz do Senhor. Eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. As pessoas que vão apoiar aqui a distribuição dos elementos, por gentileza, pode vir. Depois que Jesus saiu do deserto, ou estando no deserto ainda, ele fez uma refeição só, ele e os anjos. Depois daquele momento, preste atenção aqui, não acabou ainda. Jesus, ele não alimentou sozinho mais. Todas as vezes que ele alimenta, ele está com alguém. Porque o que faz sentido não é simplesmente você ter um elemento aqui, mas é o significado que a pessoa que está do seu lado tem para você. E é justamente isso que nós entendemos que a Bíblia diz, em discernir o corpo. Que eu e você, o nosso irmão que está do lado, da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda, nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Cada um de nós é membro desse corpo. E quando eu começo a discernir que o meu irmão, apesar das diferenças dele, as diferenças dos nossos irmãos, elas somente acrescentam uma experiência nova em nosso coração. Amém? Então, se o seu irmão é diferente de você, dá glória a Deus, porque a experiência que você vai ter com ele, por ele ser diferente de você, vai acrescentar algo diferente na sua vida. Amém? Então, quando eu começo a entender que eu preciso discernir o corpo, eu começo a entender que as pessoas que estão comigo aqui fazem parte da minha vida. E eu tenho que aceitá-las, eu tenho que tolerá-las, e eu tenho que amá-las, independente da minha vontade. Alguns é até mais fácil que os outros, mas Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, não é verdade? Sim ou não? Mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E se Jesus venceu, é porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Jesus, ao reunir com seus discípulos antes da sua crucificação, ele estava lá com os 12. E nessa noite ele foi traído. E ele pegou, depois deles ter ceado, ele pegou um pão e, tendo dado graça, o repartiu. Vamos orar, agradecer a Deus por esse alimento. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo pão, que representa o teu corpo, a comunhão que o Senhor tem conosco. Nós fazemos parte desse corpo do Senhor. Nós estamos no Senhor. E este pão aqui, Pai, representa este corpo para a nossa vida. Ele repartiu o pão em favor de nós. Semelhantemente, ele pegou o cálice do vinho, que representa o sangue da nova aliança. Amados, preste atenção aqui. Todas as alianças que você fez antes de Cristo, de promessas para pessoas, para entidades, para qualquer tipo de pessoas, entes ou gente, não é superior ao sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Pactos são quebrados pelo sangue de Jesus. Promessas de ignorância são quebradas em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus purifica-nos de todo este mal. Esta é a nova aliança que te torna um novo ser, uma identidade nova em Cristo Jesus. E ele também reparte isso aos seus discípulos e fala: todos bebei dele. Bebei dele todos. Quer dizer, ninguém vai ficar de fora. Até mesmo aquele que haveria de trair, até mesmo aquele que haveria de negá-lo, participaram da ceia do Senhor. A ceia, ela tem a perspectiva de integrar, de aglutinar, trazer pessoas para Jesus. E os seus corações, um só propósito, uma só fé no Senhor Jesus. Por isso eu convido você a ficar de pé essa noite. Nós vamos dar graças a Deus pelo sangue da nova aliança. Pai, nós te damos graça, porque através do sangue de Jesus, o sangue de uma superior aliança, anula todas as alianças, pactos passados, que não tem mais direito legal sobre a nossa vida. Nós assumimos a postura diante do Senhor, de nova criatura em Cristo Jesus. Somos teus filhos, gerados no Espírito Santo, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Segura na mão do seu irmão agora. Vamos orar juntos agora, agradecendo a Deus por esse momento. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor quer gerar em nós uma disposição, ó Pai, de uma maturidade, onde ela é separada de criança para adulto. E a separação está onde o adulto é aquele que pratica a verdade e justiça e sabe discernir o que é o bem e o que é o mal. Pai, nós precisamos, ó Pai, ver que a tua igreja cresce em maturidade. É tempo de deixarmos de ser criança, é o tempo de sermos maduros na fé, para orientar todos aqueles que estão chegando no teu reino. Toma agora, Pai, a tua igreja e abençoa esse momento. Nós queremos participar das ceias juntos, na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você vai receber agora um pedaço de pão e um cálice. Você vai esperar para que todos nós venhamos participar juntos desse momento maravilhoso. Amém?